A gente vai falar aqui nesse vídeo sobre como encontrar o parceiro ideal. Muitas mulheres que eu conheço e que estão solteiras, muitas vezes se indagam: poxa, mas será que existe alguém bacana ainda? Será que eu vou encontrar aquele modelo que eu gostaria? Aquele modelo no sentido de aquela pessoa que está dentro das minhas configurações. O modelo perfeito ao nosso modo. Um pilar muito importante e que muitas pessoas não dão bola para isso, principalmente quando estão nessa busca aí de relacionamentos mais estáveis, querendo realmente construir uma família, é o peso que a gente coloca em nós mesmos. Porque a gente coloca muito peso no outro. Eu quero encontrar a pessoa que está dentro daquelas características que eu gostaria. Mas e nós? Nós estamos dispostos a ser o melhor que a gente pode para aquela pessoa? Dentro de um relacionamento, e isso dentro de qualquer relacionamento, mas ainda mais quando esse relacionamento é amoroso e que tem a pretensão de construir uma família. É importante que a gente queira ser bom, que a gente dê o nosso melhor. Então fica aí a reflexão para você. Será que você também está disposta a querer dar o seu melhor para esse relacionamento ser bom, para esse relacionamento ser durável? E aqui eu quero compartilhar com você ensinamentos que eu já ouvi da minha mãe, que eu já ouvi da minha avó, mas que também eu aprendi dentro dos meus estudos jurídicos, acredite você ou não, de família e ainda trabalhando com esse tema como advogada. Juntei aqui o que realmente eu acredito que faz diferença na hora de você procurar ou observar alguém ali para ser o teu parceiro ideal e construir uma família com F maiúsculo. Um conselho da minha mãe, da minha avó, que eu acho que vale muito é como essa pessoa trata a mãe, como esse homem trata a sua mãe, suas irmãs. O bom filho se torna um bom marido. Talvez você também já tenha ouvido esse conselho, não é? Porque ele é um conselho popular, mas ele é muito real. Porque é dentro da intimidade familiar, é dentro daquele ambiente onde essa pessoa se sente mais à vontade, que ela revela ou que ela tem segurança para revelar quem verdadeiramente ela é. Outro ponto, disposição para resolver as coisas e não só ficar emburrado. A gente tem muitas situações nas nossas vidas, situações que às vezes não são tão legais e precisam ser resolvidas. Lógico que a gente tem sentimentos e todo mundo tem, mas essa pessoa tem disposição para resolver ou vai ficar emburrado num canto para sempre? Terceiro ponto, essa pessoa, ela é responsável com os seus estudos, é responsável com o seu dinheiro, é responsável com o seu trabalho? Três categorias que são extremamente importantes, que demonstram o compromisso dessa pessoa com o que importa, porque dentro do nosso dia a dia a gente tem várias distrações, e tudo bem a gente ter essas distrações quando é momento de ter essas distrações, mas quando a pessoa ela é comprometida com o seu dinheiro, irresponsável com o seu dinheiro, com a sua profissão, com o seu estudo, ela demonstra que ela tem comprometimento com aquilo que é realmente importante. E claro, aqui eu tô falando sobre coisas pontuais em relação a essa pessoa, mas é sempre bom pensar em quão responsável ele também é com as outras pessoas. Então, se essa pessoa já tem filho, quão responsável essa pessoa é com esse filho. Se essa pessoa, né, mora ali com os pais e tal, como ele é responsável afetivamente com a sua família. Quarto ponto, essa pessoa é educada, ela trata bem todos sem distinção? Olha, parece uma coisa boba, mas não é. Ser educado é extremamente importante, porque a gente precisa ser antes de ensinar, a gente precisa ser o exemplo. Então, se você pensa em construir uma família, em ter filhos e tudo mais, é muito importante que você e seu parceiro, sua parceira, vocês tenham essa vivência do que vocês gostariam de ensinar, né? Então, a educação, ela é algo extremamente importante. E vamos falar a verdade, ninguém merece conviver com uma pessoa mal educada, né? E o último ponto para se observar, que eu gostaria de trazer aqui é, ele está disposto
a sempre pensar na melhoria do relacionamento entre vocês? Porque muitas coisas podem acontecer. Como eu falei há pouco, existem sim as adversidades e a gente precisa resolver. Mas para além das adversidades fora do relacionamento, existem as questões de dentro do relacionamento e que precisam ser conversadas. Essa pessoa está disposta a conversar para melhorar o relacionamento, para resolver alguma coisa, ceder algum ponto, sabe? A dialogar com esse intuito de melhorar cada vez mais o relacionamento entre vocês? E por que eu elenquei essas questões aqui para você? Vou construir essa resposta por partes. A família, ela é um dos pilares, uma das coisas mais importantes da nossa sociedade. É por isso que existem há anos tantos estudos sobre famílias. É no lar onde as pessoas são formadas e é no lar onde as pessoas encontram o ponto de se reequilibrar para seguir com a vida adiante. Mas para ter esse lar, a gente precisa de pessoas dispostas, porque lares são feitos por pessoas e não por coisas. E o teu futuro parceiro, o teu futuro marido vai ser uma peça fundamental nisso, nesse lar que você deseja construir. Ok, entendemos a importância da família. Mas e agora? Quando as coisas saem ali do trilho? Porque a vida acontece, imprevistos acontecem, não tô falando só de coisas ruins, mas, sabe, movimentação do dia a dia, que sempre acontece. Nesse momento, é importante que quando você está dentro de uma família, as pessoas que estão ali nessa família, elas consigam resolver essas situações. E essas características que eu mencionei aqui para vocês observarem, para identificarem um bom parceiro para criar uma família, eles serão extremamente importantes para uma vida feliz, assim, quando estiver tudo bem. Porque serão boas companhias, bons pais, bons maridos, enfim. Mas também será muito importante quando essas coisas, esses imprevistos, quando as coisas saem erradas. A gente precisa de pessoas dispostas, até quando a gente não está mais com elas. Por que eu digo isso? Já atendi pessoas que infelizmente se separaram, casamentos que acabaram. Só que quando a gente tem pessoas assim, com essas características, responsáveis, dispostas, são essas pessoas até mesmo dentro do divórcio, principalmente quando tem filhos, porque a gente vai pensar nos filhos, né? Essas pessoas vão pensar nos filhos, vão pensar no relacionamento familiar que ainda vai existir e vai existir para sempre. Porque uma família, quando os pais se separam, a gente pode até falar comumente que a família ela se separa, né? A família acaba. Mas a família não acaba. Porque os filhos que foram gerados a partir desse casal, a família dele sempre vai ser o pai, a mãe, ele e os irmãos. Claro, os pais podem casar de novo e tudo mais, vão ter outras configurações familiares. Mas a família nuclear ali, o núcleo familiar daqueles filhos, é o pai, a mãe, ele e os irmãos, se tiver. Então, essa configuração e essas características das pessoas, elas vão permanecer, elas precisam permanecer, mesmo em situações extremas como essas, onde os pais se separam, né? Porque, embora não possa mais existir o relacionamento ali conjugal, existe a responsabilidade. Existe a responsabilidade não só material, mas a responsabilidade afetiva, a disposição para as coisas darem certo. Então, se eu pudesse te dar um conselho sobre como encontrar um parceiro ideal para você construir uma família, seriam essas as características que eu te daria. Mas se você acha que tem outra característica super importante, deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal pra gente continuar conversando sobre família, sobre a vida, sobre a infância. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!